Texto e discurso. O texto é um todo organizado de forma a produzir sentidos para a comunicação. Dessa maneira, podemos entender o texto como um ponto de partida para a existência do discurso. Dito de outra maneira, o texto seria a representação visível de uma linguagem e o discurso, uma atividade comunicativa manifestada por meio de textos. O discurso é, no caso de texto linguístico, a palavra em movimento, é o lugar da construção dos sentidos do texto. Uma mesma palavra empregada em diferentes tipos de discurso terá a sua significação dependente do tipo de assunto e da formação ideológica do discurso. O discurso materializa o modo de ver o mundo das diferentes classes sociais, com seus interesses e objetivos, que são manifestados através da escolha de seus vocábulos e estrutura gramatical, que formam a maneira de uma determinada classe social pensar, num determinado tempo e espaço. Isso é fácil de verificar quando comparamos textos que empregam as linguagens popular, culta, regional, entre outras, os quais representam, na verdade, diferentes formações ideológicas que correspondem aos diferentes discursos. Modos de apresentação dos discursos. Os discursos linguísticos apresentam-se de forma concreta, visível, normalmente das seguintes maneiras. Direto. O discurso aparece de forma visível, geralmente indicado por um verbo indicativo de ação, dizer, falar, retrucar, para introduzir a fala da personagem, que pode vir indicada por travessão, aspas, parênteses, dentre outros sinais, como nos textos a seguir. Primeiro exemplo. Algumas horas mais tarde, sua mãe entrou no quarto, cutucou-a e perguntou: "Mas o que aconteceu, Sofia? Você nem tirou o vestido para dormir?" "Eu estava em Atenas", respondeu Sofia. O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia, Jostein Gaarden. Outro exemplo. "Quem são?" perguntei. "Como quem são? Companheiros argentinos." "Sim, mas de que grupo?" "Taquara, não? Mas os taquaras são fascistas." Arrisquei ao que eu sabia. O Pêndulo de Foucault, Humberto Eco. Indireto. A fala da personagem não é visível. Não há sinais indicativos da fala. O narrador explica, reproduz a fala da personagem, mas existem, entretanto, os verbos indicativos das ações, como, por exemplo, dizer, falar, indagar. Então ele me disse que se eu fosse lá, ele não me perdoaria. Indireto, livre. A ausência dos verbos e dos sinais indicativos das ações e falas das personagens. Essas não aparecem claramente, mas aparecem de modo a confundir-se com o narrador. Vejamos o texto, retirado do romance A Jangada de Pedra, de José Saramago, no qual os discursos do narrador e da personagem se entrecruzam, sem os sinais habituais, travessão, aspas, dois pontos, ou verbo de ação que possa indicar a quem pertence a fala. O leitor, para identificá-las, deve seguir o fluxo da narração e observar que, antes de mudar o falante, há sempre uma vírgula no lugar do ponto final, e a palavra seguinte, depois da vírgula, é escrita com a letra maiúscula, contrariando a regra da pontuação, e representa o discurso das personagens. Teve de elevar a voz porque os estorninhos, sobressaltados, levantaram um coro de protesto ou de alarme. É mesmo por causa deles que eu gostaria de lhe falar. Deles? Quem? Dos estorninhos. Ah, e de uma pedra que atirei ao mar, muito mais pesada do que podiam as minhas forças. Como se chama? Joaquim Sassa. É a pessoa de quem falam na rádio e na televisão. Sou eu. Entre. Modos de organização dos discursos. Os recursos de linguagem são usados para dotar os discursos de certos mecanismos persuasivos, de convencimento, ou cativantes que permitem que certos projetos de dominação, muitas vezes não captados pelo leitor, possam se esconder por detrás do texto. Nos textos linguísticos, os discursos se organizam da seguinte forma.
A. Autoritário. É a formação discursiva por excelência persuasiva. É aqui que podemos observar todas as condições para o exercício da dominação pela palavra. O leitor do texto não tem possibilidade de modificar o que está sendo dito. A voz do texto é a voz de autoridade sobre o assunto. É nesse tipo de discurso que o poder mais demonstra sua forma de dominação. Trata-se de um monólogo de cima para baixo. Bons exemplos são os discursos dos textos jornalísticos, orais e escritos, os da publicidade, os didáticos, os religiosos. B. Polêmico. Apresenta uma abertura para a discussão, já que é constituído por argumentos que podem ser questionados. São geralmente os discursos de teses, monografias, editoriais jornalísticos que visam a discutir teorias, dar opiniões, desenvolver críticas em torno de algo ou de alguém. C. Lúdico. É a forma mais democrática de discurso. Há menos imposição da verdade do produtor do discurso e este ganha possibilidades de várias leituras, interpretações. O discurso lúdico está presente nas produções artísticas, como literatura, música, cinema, teatro, pintura. Já entendi.